O C1 de hoje começa com uma notícia grave, muito preocupante, que vem de Sobral. 5 estudantes foram baleados dentro de um colégio estadual, 2 morreram. O Matheus Ferreira, assim que soube, foi ao local e agora fala com a gente exatamente do ponto onde tudo aconteceu. Ele chegou aí, né, Matheus? Você chegou aí logo após o ataque a tiros que aconteceu. Bom dia para você. Como é que está o clima por aí? O que é que se sabe até então? Oi, Marcela, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no CE1. Olha, o clima por aqui ainda é de muito medo, tensão entre moradores, comunidade escolar também, após esse ataque. Chegamos aqui pouco tempo depois que esse caso aconteceu no bairro Campo dos Velhos, onde falamos agora aqui ao vivo em Sobral, né? Nessa escola aqui chamada Escola Professor Luiz Felipe, foi onde tudo aconteceu há poucos instantes. 5 estudantes entre 16 e 17 anos foram baleados aqui no pátio da escola. Foi por volta de 9 horas da manhã, ou seja, era horário do intervalo desses estudantes quando o ataque aconteceu. Então, 2 suspeitos em uma motocicleta passaram aqui na lateral da escola, bem nessa rua Tancredo Ribeiro da Silva. Olha só, aqui eles vieram dessa direção, os 2 homens de motocicleta, nesse sentido, e desse ponto aqui, onde estamos agora, nesse local, eles dispararam para cá, para essa região do pátio onde estavam os estudantes. 5 alunos foram baleados, desses 5, 2 morreram no local aqui da ocorrência. Os sobreviventes, os 3 sobreviventes, eles foram socorridos em seguida por equipes do SAMU para a Santa Casa de Misericórdia, onde ainda estão lá, estão internados ainda, recebendo esse atendimento médico. E claro, foi uma grande correria para os estudantes logo após essa ocorrência. Eles ouviram os disparos aqui, estavam em sala de aula alguns, outros nos corredores durante o intervalo. Realmente foi uma grande correria para esses estudantes após essa cena de muita violência. Também, Marcela, presenciamos alguns familiares, alguns pais desses estudantes chegando aqui, claro, bastante desesperados com essa situação, à procura de informações sobre seus filhos, porque realmente causa muita aflição toda essa cena. A direção da escola, ela liberou todos os estudantes da escola Luiz Felipe para irem para casa. Diante dessa situação, as aulas foram suspensas nessa manhã e não devem retornar mais hoje, né? Então, aqui em volta da escola, a gente vê ainda uma movimentação, certa movimentação policial. Tem aqui uma viatura da Polícia Militar, uma base móvel da PM, que veio aqui desde cedo também. Ali mais à frente, uma ambulância da Prefeitura de Sobral, que veio a dar assistência para pessoas que passavam mal aqui, desmaiando também, com toda essa situação, muita preocupação. E também aqui na parte interna da escola, a gente vê agora uma movimentação de policiais civis, já iniciando esse trabalho de investigação. Por enquanto, não se sabe a motivação desse ataque de hoje mais cedo, mas os policiais civis já colheram aqui em volta dessa escola também, de algumas casas, imagens de câmeras de segurança que podem contribuir com essas investigações. Os policiais estão agora ali ouvindo funcionários da escola, professores, a direção da escola, para saber de fato, né, algumas informações sobre esse ataque. Por enquanto, são esses os detalhes, né? 5 pessoas, 5 adolescentes entre 16 e 17 anos que foram baleados. Desses 5, 2 acabaram morrendo, não resistiram, morreram aqui no local, no pátio da escola, e 3 estão agora internados na Santa Casa, aqui de Sobral, após serem atendidos por equipes do SAMU. Então, aqui realmente ficam essas perguntas, porque essa questão da violência cada vez mais crescendo aqui na cidade. Ontem mesmo houve uma tentativa de homicídio próximo a outra escola aqui da cidade de Sobral, no bairro Sumaré, e dessa vez esse ataque de hoje mais cedo no bairro Campo dos Velhos, onde estamos aqui agora ao vivo em frente. Então, realmente, poucas pessoas quiseram falar sobre a situação, o medo é muito grande, né? Os pais, claro, todos eles preocupados com os filhos, e mais cedo, conversando com alguns pais aqui em volta, né? Alguns falaram pra gente que é um local onde eles entregam os filhos para crescerem, para aprenderem, estudarem, e quando chegam em casa recebem essa informação de um ataque na escola onde adolescentes foram baleados e acabaram morrendo. A dupla, Marcela, que disparou contra esses estudantes, os 2 homens que estavam na moto, eles fugiram por essa rua aqui. Ela segue em direção a outros bairros aqui de Sobral. Eles fugiram de motocicleta. Até agora a polícia não passou informações sobre prisões, mas eles estão nas buscas, nas diligências aqui na região de Sobral. Inclusive, a polícia disse numa nota
que além dos 2 baleados que morreram na ocorrência, outras 3 vítimas ainda não identificadas, né, foram também lesionadas na ocorrência. Os suspeitos efetuaram esses disparos de arma de fogo pela calçada da escola, atingindo as vítimas aqui nesse local, que seria um pátio, né, um estacionamento da instituição da Escola Estadual Luiz Felipe. Além disso, na ocorrência, a polícia diz que apreendeu uma quantidade de drogas, uma balança de precisão também, e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas. As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e PFOS também estiveram aqui no local, realizando os primeiros levantamentos sobre o fato, que está agora ainda em andamento. Também, segundo a SSPDS, a primeira delegacia de Polícia Civil, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, atua nessa investigação. A SSPDS também destaca que a região recebeu reforço de policiamento ostensivo da Polícia Militar. Então, são esses os detalhes agora, né, por enquanto, desse ataque de hoje, por volta de 9 horas da manhã, aqui na região do bairro Campo dos Velhos, próximo também ao centro de Sobral. Aqui em volta a gente vê algumas pessoas, alguns curiosos que vieram para cá também ver essa movimentação, só que como nós chegamos aqui mais cedo, né, pouco tempo depois desse ataque, nós vimos em volta da escola muitas pessoas, né, moradores aqui em volta, alguns pais também de estudantes, à procura de informações, querendo saber o que de fato aconteceu e como estava também a saúde dos filhos. E quando viram a cena aqui, realmente foi bastante preocupante, né, os 2 corpos ali naquela região do pátio, do estacionamento da Escola Luiz Felipe, então realmente foi uma cena de partir o coração. Agora a polícia vai seguir nessas diligências, Marcela, nessas investigações para tentar prender, capturar os envolvidos nesse ataque, mas por enquanto ninguém foi preso. Estamos por aqui, seguimos acompanhando esse caso de perto, depois a gente volta aqui também no CEU com todos esses detalhes. Marcela. Esse caso que o Matheus acabou de trazer para a gente é apenas um exemplo de como é que está a segurança no nosso estado. Gente, sinceramente, você não poder saber que seu filho está ali na escola, está estudando e você está em paz no seu trabalho ou na sua casa esperando receber seu filho para almoçar ali com a família, gente, isso é desesperador. Imagina só, os pais se despedindo dos filhos de manhã cedo, eles saindo para ir para essa escola que o Matheus está mostrando para a gente, o local onde aconteceu o ataque a tiros. E ali no meio da manhã você receber a notícia de que seu filho morreu, de que seu filho foi baleado dentro da escola, que agora seu filho está sendo socorrido, levado para um hospital porque foi ferido. Gente, isso é demais. Sinceramente, o Matheus Ferreira continua então em frente à escola. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ele mais uma vez aqui no nosso C1, porque o governador do estado, ele se posicionou com relação a toda essa situação que aconteceu hoje de manhã. A gente mostra, inclusive, um print aqui da postagem do governador Eumano de Freitas. Ele diz o seguinte, olha só. Recebi com indignação e profundo pesar a informação da morte de 2 adolescentes e outros 3 baleados numa escola de Sobral. Um fato gravíssimo e intolerável, com certeza é intolerável mesmo. Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da segurança pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias. Externo minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel. Tá, e essas são palavras do governador do nosso estado, Eumano de Freitas, diz que vai enviar a cúpula para Sobral. Tá, mas o que de fato vai ser feito para que casos assim não voltem a acontecer tanto em Sobral, que infelizmente a gente vem noticiando muitos crimes que acontecem por lá, como também em outros locais do nosso estado, né? Vamos saber então agora onde é que fica essa escola em que aconteceu esse ataque a tiros no nosso telão. Olha só, a gente mostra para você agora esse mapa, é uma escola da rede pública estadual, tá? A escola se chama Professor Luiz Felipe e fica no bairro Campos dos Velhos, como o Matheus Ferreira mostrou pra gente. Olha só, essa marcação vermelha aqui, ó, é onde indica o local onde a escola fica, exatamente. E detalhe, tá? Essa escola, ela fica num bairro bem perto do centro de Sobral, bem pertinho da prefeitura do município também. E mesmo assim, os criminosos não se sentiram intimidados, mesmo sabendo que era perto ali daquele equipamento público, e foram até lá.
Está aqui para você acompanhar ainda também algumas imagens que a gente consegue ver mais ou menos como é que é o prédio, então, dessa escola, as ruas ali, as proximidades de onde fica essa escola. Segundo o censo escolar, 1.159 alunos estudam nessa unidade estudantil, que é tradicional na cidade, funciona há 82 anos e funciona nesse endereço, isso desde 1955. Ainda hoje no CE1 a gente traz mais detalhes sobre essas mortes que aconteceram dentro da escola em Sobral. Voltamos e o CE1 fala mais uma vez do ataque a tiros em uma escola. 2 estudantes morreram e outros 3 ficaram feridos. Isso em uma escola da rede pública estadual. Matheus Ferreira conversa mais uma vez com a gente agora. Ele continua em frente ao local onde esse ataque aconteceu hoje cedo, né, Matheus? A polícia já falou mais alguma coisa? Você conseguiu apurar mais informações? Oi, Marcela, é isso. Seguimos aqui em frente à escola Professor Luiz Felipe, uma escola estadual, pública, né, aqui no bairro Campo dos Velhos, em Sobral, onde aconteceu esse ataque, esse tiroteio mais cedo, por volta de 9 horas da manhã. 5 jovens estudantes foram baleados, 2 acabaram morrendo. As novidades sobre esse caso agora, olha só, nesse momento, uma aeronave da CEPAE está sobrevoando aqui a área de Sobral, onde estamos ao vivo. Justamente a polícia está reforçando a segurança na cidade nesse momento, né? Inclusive aqui em volta da escola já tem uma base da Polícia Militar, mas não há informações ainda sobre pessoas presas suspeitas de participação nesse ataque. O que há de informação já confirmada é que tudo estaria relacionado à disputa entre grupos criminosos que atuam aqui nessa região norte do Ceará. Há poucos instantes também, Marcela, Camilo Santana, né, que é o ministro da Educação aqui do país, acabou divulgando nas redes sociais uma nota sobre esse ataque aqui na escola Professor Arruda, ou melhor, escola Luiz Felipe, em Sobral. Segundo a nota de Camilo Santana, ele diz o seguinte, né, que recebeu com tristeza e indignação a notícia da violência na escola estadual Luiz Felipe, aqui em Sobral, que resultou na morte desses 2 estudantes, que deixou outros 3 também feridos. Ele diz que entrou em contato, né, com as autoridades aqui do Ceará, por exemplo, o governador Emmanuel de Freitas, e também para o prefeito da cidade, Oscar Rodrigues, colocando toda a estrutura do MEC à disposição, que as equipes especializadas agora em situações de crise e violência extrema já acompanham o caso de perto por meio do núcleo de resposta à reconstrução de comunidades escolares. A hora é de unir forças e trabalhar agora juntos para preservar a escola como espaço sagrado, um lugar de paz e também de acolhimento. Então essa a nota, né, do ministro Camilo Santana nesse momento. A aeronave da CEPAE continua sobrevoando aqui ainda a região do bairro Campo dos Velhos, onde estamos aqui em frente ainda ao vivo na escola. E também acabou de sair aqui, Marcela, uma comitiva do Ministério Público aqui do Ceará, que veio à escola atrás de mais informações sobre o que de fato aconteceu. O promotor de justiça, o Jorge, né, tem essas informações, o José tem todas essas informações, porque de fato vocês escolheram aqui documentos, falaram com a direção da escola sobre essa situação, não foi? Boa tarde a todos. Inicialmente, o Ministério Público se encontra aqui presente. Queria prestar sua solidariedade à família, a toda a comunidade escolar, diante dessa tragédia que assolou Sobral, o Ceará e possivelmente todo o Brasil. Lamentar também mais esse episódio de violência, sobretudo quando acontece em escolas públicas. Escola é lugar de acolhimento, é lugar de diversidade, é lugar de conhecimento, e que a violência deve ser um fator que deve estar longe das escolas. Inclusive, Marcela, sobre essa questão da insegurança, da violência, é esse, né, inclusive o receio da comunidade, dos parentes aqui de alunos que estudam na escola, muitos com muito medo. Ainda assim, alguns falaram com a gente mais cedo sobre essa sensação de insegurança e também a preocupação com os filhos que estudam aqui na escola, ou seja, vem para cá de manhã para ser um local seguro de aprendizagem, mas acontece, né, essa cena de violência realmente é bastante lamentável. Vamos ouvir agora algumas entrevistas com alguns pais de alunos, também comunidade aqui em volta da escola onde tudo aconteceu. Vamos ouvir. Eu ouvi assim na faixa de uns 8 tiros. Inclusive eu estava fazendo as unhas de uma cliente, aí saí foi correndo logo, eu vi a fumaça logo aqui, né? Aí eu imaginei que fosse alguém que ia passando aí na esquina, né? Aí quando todo mundo disse que era no colégio, aí a gente correu para olhar.
Você mora aqui vizinha à escola, ouviu tudo, causa uma preocupação, né? Uma aflição. Muita gente que tem filho que estuda aqui e a minha estuda à tarde. Mas eu estava fazendo as unhas de uma amiga que a filha dela estuda pela manhã. A menina estava passando mal, desmaiando. É isso, nós temos agora também essa informação, né? Nós apuramos com a polícia, já confirmamos essa informação que esse ataque estaria relacionado à disputa de grupos criminosos que atuam aqui no Ceará, em Sobral, inclusive aqui com o MP, a gente pergunta, né? Como que está esse acompanhamento do Ministério Público do Ceará sobre essa atuação dessas facções, né? E esse crime aqui, agora há pouco, né? Esse ataque foi motivado por essa disputa de facções. Como é que o MP se porta em relação a isso? Pois é, o Ministério Público está atuando aqui nesse caso em duas frentes. A primeira delas é exatamente acompanhar as investigações policiais para poder dar uma resposta estatal forte contra o crime, eventualmente contra o crime organizado. E o Ministério Público vai buscar a responsabilização de todos aqueles que estão envolvidos com esse caso. E por outro lado, e não menos importante, o Ministério Público aqui também se faz presente por meio do núcleo de acolhimento às vítimas de violência, porque nesse primeiro momento o principal preocupação do Ministério Público é com as vítimas diretas, vítimas indiretas, saber acolher, entender as suas necessidades de saúde física, emocional, psicológica, social. E o Ministério Público se faz presente, portanto, nessas duas frentes nesse exato momento. É isso, nós estamos aqui do lado de fora, né, Marcela, ainda da escola. Agora está tranquila essa movimentação, né? Apenas alguns policiais aqui em volta. Tem também uma base móvel da Polícia Militar logo mais ali à frente, que já ficou no local depois desses disparos. Os corpos das vítimas, dos dois rapazes, um de 16 e outro de 17 anos, foram encaminhados para a sede da perícia forense aqui da cidade. Os 3 jovens baleados que sobreviveram estão agora também na Santa Casa de Misericórdia aqui de Sobral, um deles em estado grave. A polícia segue nessas diligências, nessas buscas aqui na cidade, mas por enquanto ainda não há informações sobre presos. Ainda falando sobre essa sensação de medo, de insegurança que os moradores enfrentam aqui, fica também a preocupação dos pais para esse retorno também dos alunos a essa escola. Hoje as aulas foram suspensas, amanhã não há previsão também de aulas aqui na escola Luiz Felipe, mas claro, os pais ficam com muito medo também sobre essa violência. Vejam aí. Olha, a gente fica muito preocupada, né? Porque deixa nossos filhos na escola, na segurança, quando vai ver, quando tem a notícia do nosso filho morto. Cadê a segurança do nosso Sobral, né? Numa escola, onde é para os nossos filhos está bem, quer dizer. E essa situação é assim, não, eu não sei, o Sobral tá... Mas é assim mesmo, Deus tome de conta, né? De fato, os pais entregam seus filhos nas mãos de Deus diante dessa violência, né, muito grande. Então, só repassando, né, mais uma vez, como que foi a dinâmica desse crime, Marcela, eles estavam, os 2 homens, os 2 atiradores, né, numa motocicleta que eles vieram naquela direção ali, de uma rua da lateral dessa escola e passaram atirando para dentro do estacionamento da escola Professor Luiz Felipe, aqui no bairro Campo dos Velhos, atingindo, portanto, 5 jovens entre 16 e 17 anos, 2 dos 5 acabaram morrendo na ocorrência ainda aqui nesse local. 3 foram socorridos para a Santa Casa de Sobral, um deles ainda permanece internado em estado grave, ou que seja, um caso realmente preocupante. Toda a comunidade aqui em volta com muita aflição diante dessa informação toda, dessa violência, né? Até agora também a polícia não conseguiu prender os suspeitos, os envolvidos. Marcela, são esses os detalhes, eu volto com você. Tá certo, Matheus, obrigada por toda a apuração. Claro, a gente vai continuar acompanhando esse caso, todo o trabalho investigativo feito pela polícia, né? Quais respostas serão dadas para esse crime? Obrigada, Matheus.